Torcedor botafoguense, muito boa tarde. Estou aqui nos bastidores da arquibancada. A chapa está esquentando desde ontem. Aproveitando aí o gancho do Rafa, eu estou para me manifestar a respeito aí do depoimento do John Textor na CPI das apostas esportivas, e a gente vai rasgar o verbo aqui, a gente vai dar o papo de futuro. O que acontece? Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative aí o sininho das notificações e receba em tempo real o conteúdo raiz do Botafogo de Futebol Regatas no YouTube. Aqui a gente não passa pano, a gente vai direto ao ponto. Vamos lá. Mesmo que alguns aí tentem tapar o sol com a peneira, a manipulação aí de resultados é uma realidade no país, desde que eu me conheço como gente. Em 2023, a operação Penalidade Máxima, cujo saldo foi a condenação de árbitros, jogadores e dirigentes, mostrou que o futebol nacional pode traçar um caminho sem volta para a ruína. Com isso, John Textor depois, ontem, na CPI das apostas esportivas, no Senado Federal. Aliás, a sua presença convenceu os parlamentares sobre a necessidade de investigação mais aprofundada sobre o nosso futebol, e nós vamos falar aqui a nossa opinião. Antes disso, eu quero deixar aqui, porque a imprensa em si, ela não noticia isso, ela não fala sobre isso. A mandatária do Palmeiras, ela fala que o Textor é um fanfarrão, que ele não é normal, né? Ela deu declarações aí que ele é um idiota, né? Ofende, né? Mas uma pergunta que não quer calar é que a Crefisa é condenada 10 vezes por cobrar juros abusivos de idosos. Essa matéria está no UOL, em 24/10/2023, você pode comprovar. A Justiça Paulista condenou o banco Crefisa pelo menos 10 vezes nos últimos dias por cobrar juros abusivos de pessoas idosas. Os juros cobrados, de acordo com as decisões, chegam a 987,22%. Vou dar um exemplo aqui, está lá na matéria, você pode conferir. O aposentado INSS de 70 anos, que diz ganhar menos de 5 salários mínimos por mês, assinou em 2017 o contrato de empréstimo com a Crefisa de 3.571,72, a ser pago em 9 parcelas. A taxa de juros cobrada foi de 22,5 ao mês ou 987,22 ao ano. Isso é o quê? É uma extorsão. Na verdade, é uma agiotagem regularizada, não é verdade? O Rafael Freire, advogado, que representou esse cidadão, afirmou à justiça que as taxas são absurdamente abusivas. Eu acho interessante o seguinte: ninguém da imprensa, que na verdade, vamos falar o português claro, a imprensa está querendo abafar as declarações do Textor, querendo literalmente nos calar. Você é um formador de opinião, torcedor do Botafogo. É inadmissível o Klaus apitar o jogo no domingo, por exemplo. Você tem que botar a boca no trombone e você tem que falar também por tudo que aconteceu na última partida. Ele era o único árbitro que não deveria apitar esse jogo. Então o que acontece? A perseguição continua e agora vai ser cada vez maior. Só que é o seguinte, independentemente de qualquer coisa, eu sou hoje a favor de John Textor. Por quê? Precisou um americano chegar no país, teve atitude, foi sujeito homem, botou a cara para bater, se colocou contra o sistema. Papo aqui é reto, sistema realmente não é contrário ao Botafogo, sempre existiu o sistema. Aí o que acontece? A gente também está apurando as informações e a própria Associação
de árbitros já mudou o tom, criticou a CBF, pediu a paralisação do Brasileiro após as denúncias aí do John Textor, antes que o VAR vire caso de polícia. Então o que acontece? Já foi colocado em xeque o VAR. Só que a imprensa não quer que isso ganhe força, porque existe, na verdade, interesse de muitos. Essa é a realidade. Então, a gente tem que vir aqui e falar a realidade para você, torcedor. Só que ninguém está de óculos escuros. Não há outro caminho. É preciso parar o campeonato de 2024 antes que faça o VAR virar caso de polícia. Olha só como são as coisas. Essa declaração é do presidente do órgão da ANAF, Salmo Valentim, que revelou que há juízes insatisfeitos. E ele relatou o seguinte: tenho recebido inúmeros telefonemas de árbitros insatisfeitos e já há um volumoso grupo que deseja, em protesto ao que está ocorrendo, interromper o campeonato nacional já nas próximas rodadas. O que acontece? Esse presidente da CBF não tem credibilidade, foi afastado, voltou ao cargo, demonstrando que a CBF é uma bagunça. Então, resumindo, aqui nós vamos trazer a verdade. Parabéns, John Textor, pela atitude, porque muitos não querem que essa caixa preta seja aberta, mas nós estamos aqui em interesse da nossa instituição, em interesse pela legalidade no nosso futebol, que é uma vergonha o que tem acontecido no país, não é de hoje. Se puxar o fundamento, tem muita coisa errada. Então o que acontece? Olha só como são as coisas. O presidente da ANAF também relatou que a culpa é do Edinaldo Rodrigues, preocupado com o seu volumoso salário na entidade, do que, por exemplo, do que em pagar as árbitras que estão trabalhando de graça na CBF. Desde o ano passado, a arbitragem feminina atua sem receber em diversos torneios femininos e nacionais. Isso mostra bem o retrocesso em que sua gestão causa ao futebol e à arbitragem no país. Isso tem que ser apurado também. Imagina, todo trabalhador é digno do seu salário. Como é que a árbitra não recebe? Então são acusações graves, sim, e nós vamos aqui nos bastidores da arquibancada levantar essa bandeira a favor do Botafogo, de John Textor. Quero parabenizar John Textor. A tua atitude, independentemente do que aconteça, você foi um cara que demonstrou personalidade, você foi lá e deu papo, você não se enrustiu, você foi sujeito homem na essência. Então, a partir de hoje, sinceramente, eu estou aqui para parabenizar John Textor pelo posicionamento dele no Senado Federal, e vamos sim, juntos, levantar essa bandeira em prol da moralidade do futebol nacional. Deixo aqui um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E não se esqueça, torcedor botafoguense, a qualquer momento podemos voltar com novidades no canal que é a voz do torcedor do Botafogo de Futebol e Regatas no YouTube.